Olá, gente. Mais um Entretanto, programa de terças-feiras com repercussão o resto da semana. É um prazer estar aqui com vocês para divulgar as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira imparcial e nessa linguagem descontraída que já é o mote do nosso programa. Já se vão mais de 5 anos da versão para web, lá se vão mais de 20 anos na versão escrita. E é sempre um prazer, um carinho enorme estar com vocês aqui batendo esse papo legal e ameno sobre as coisas que interessam a essa complicada República Brasileira. Eu queria agradecer, desde logo, aos apoiadores culturais que fazem por permitir o custeio e a divulgação da parte técnica desse programa. Programa esse que a gente realiza sem absolutamente nenhum interesse financeiro. O interesse aqui é só informar, sem deformar. Certo? Agradecer também à Rádio Jovem Pan, ao blog do William Tardelli, ao Jornal Araxá, ao Jornal Correio de Araxá, ao Jornal Sudoeste, ao blog do Sargento Hamilton, à TV Uai e ao blog Sérgio Rocha de Tudo Um Pouco, que também nos apoiam demais. Agradecer às deputadas federais bravas, independentes e sempre ligadas no programa, a deputada Carla Zambelli, deputada Bia Kicis. Vocês são um orgulho para as mulheres brasileiras, um orgulho para as mulheres no poder. É um prazer contar, vez ou outra, quando a agenda de vocês permite, a agenda atribulada de vocês permite, é um prazer contar com a vossa atenção, viu? Um orgulho muito grande desse magistrado aqui, de poder, ainda que de maneira indireta, dialogar com as senhoras. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, clica na sinetinha, dá o seu like ou o seu dislike e siga conosco. É muito importante a sua opinião. Prezo por ela e espero por elas nas redes sociais. Nós que estamos no Facebook, Instagram e no YouTube, além do meu site. É um prazer estar com vocês sempre, tá, internautas? Vocês garantem esse programa há vários anos, é com o carinho da oitiva atenta de vocês e com a crítica contundente, porém construtiva, que a gente conta todos os dias. Bom, vamos falar de censura prévia. Nestes tempos de censura prévia, me causou alguma... Não era para causar espanto, não, mas causou espanto. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, na qual, na verdade, ele tratando das fake news vocês sabem o que é informação falsa veiculada pela internet. Só que não é crime. O Congresso Nacional não legislou sobre a matéria. O Brasil é o único país do mundo em que sua mais alta Corte de Justiça instaura um inquérito policial para tratar de um crime que não é crime. Pois é isso que está acontecendo. Queiram os senhores ou não, concordem os senhores ou não, se omita ou não a classe jurídica, que está sentadinha aí assistindo isso. E nós não somos covardes, nós não podemos calar a boca quanto a isso, tá? Eu tenho alunos, leitores, eu tenho seguidores espalhados no Brasil e no mundo que não permitem que eu me omita diante de uma situação que juridicamente é constrangedora. São equívocos constrangedores que prejudicam o funcionamento da República. Então, didaticamente, pedagogicamente, nós nos permitimos aqui comentar sobre esses fatos e sobre essas decisões. Uma delas é do ministro Alexandre de Moraes. Isso chegou à internet, virou meme, apesar do inquérito 4781 trafegar em sigilo judicial. Então eu estou divulgando aqui uma informação que se tornou pública por conta de vieses clandestinos, que não vem a talho relatar aqui, mas que chegou para todo mundo, está por aí, virou meme de WhatsApp. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita uma outra decisão também recente do colega dele, do nosso decano, o ministro Celso de Mello. Nesta decisão, o ministro Celso de Mello relata o seguinte: em face de provas juntadas aos autos, imprescindíveis à realização de novas diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais
porque não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito, atenção, sob pena do desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Luiz Celso de Mello quer dizer o quê? Para proteger, atenção, para proteger o Estado democrático de direito, eu suprimo direitos e garantias individuais. Para proteger o Estado democrático de direito, eu suprimo direitos e garantias individuais. Não é possível você querer fazer omelete sem quebrar ovos. Se eu suprimo direitos e garantias individuais, eu estou solapando o Estado democrático de direito. Os direitos e garantias individuais, a gente já disse isso aqui, eles existem também para os réus, existem também para os condenados, existem principalmente para os réus e condenados e criminosos. É muito fácil falar de direito e garantia individual, respeitar direito e garantia individual, quando eu estou tratando de direitos e garantias de um cidadão probo, honesto, de bem, que não ofende a ninguém, ou seja, um cidadão estándar, que trabalha, vai para casa, cuida da família, vota, paga impostos. Esse cidadão, claro, jamais vai ter direitos e garantias individuais vulnerados, porque ele não representa perigo para o Estado, ele não representa perigo para o Estado democrático de direito. Eu tenho que atentar para os direitos dele justamente quando ele se opõe ao Estado. O que é o direito penal? O direito penal é o direito de punir do Estado. Esse direito de punir do Estado, ele se antepõe à prática de um crime. E a figura de um praticante desse crime, que é o cidadão criminoso, que é o cidadão delinquente. O que eu quero dizer com isso? O direito não é para os anjos. Nós temos que defender os direitos dos criminosos, sim. O direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito a um juiz natural, o direito ao juiz imparcial. Todos esses direitos e garantias estão expressos na Constituição Federal para todos. Está lá no artigo 1º. Eu não posso suprimir direitos e garantias individuais como SPEC, como amparo, como válvula para proteger o Estado democrático de direito, quando, ao fazer isso, eu estou destruindo as bases mais óbvias de qualquer civilização democrática constitucional do mundo. A Constituição Federal Brasileira de 88, desde o seu artigo 1º, diz que todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Ainda que essa igualdade depois vá se perder como uma expressão prostituída em palanques políticos, ainda que ela vá se perder, porque a igualdade perante a lei não consegue perseverar, não consegue replicar como igualdade social ou como igualdade racial, ainda que seja uma falácia falar em igualdade de chances e oportunidades para todos os brasileiros no mercado de trabalho, ou em chances e oportunidades para todos os brasileiros de acesso ao ensino público de bom nível, ou acesso ao ensino público superior, ainda que seja falácia apregoar isso aqui, a igualdade de todos perante a lei não é uma falácia, ela é um dogma constitucional. Então, o que acontece? Quando eu falo em suprimir esses direitos, eu estou dizendo o seguinte: primeiro, estou entrando dentro de uma subjetividade. Eu estou dizendo o seguinte: fulano de tal pode. O Joaquim pode. O Joaquim pode falar. Porque o Joaquim está pregando o socialismo no Brasil. Está pregando a foice e o martelo. Ele está discursando contra Jair Bolsonaro. Ele está aplaudindo uma decisão do STF. Agora, o Manuel não. O Manuel não pode falar, porque o Manuel, ao invés de falar sobre a foice e o martelo, sobre o socialismo, sobre o comunismo, querendo um governo comunista no Brasil, o Manuel está falando
de regime militar, de intervenção militar, ele está apoiando o Bolsonaro, ele está criticando o STF, ele está criticando o Congresso Nacional. Então o Manuel não pode falar. Vamos retirar o escudo protetor do Manuel. Vamos impedi-lo de ter o livre direito de manifestar o seu pensamento. E vamos taxar o que o Manuel está nos dizendo de fake news e vamos criar um inquérito sobre um crime que não é crime, né? Para coibir que outras pessoas, como o Manuel, possam se expressar contrários ao sistema. Como se a única crítica possível fosse a crítica a favor do sistema. O Brasil é sui generis, né? É o único país que eu conheço que tem protestos a favor de alguém. Protestos a favor de alguém. As críticas têm que ser favoráveis. Crítica vem do grego crise, crises, né? Só se critica aquilo que está errado, aquilo que tem defeito, aquilo que dá problema. Né? Então não existe crítica favorável. Essa expressão crítica favorável é uma figura de linguagem, é uma metonímia enraizada no vocabulário brasileiro, mas absolutamente inexata. Eu tenho que respeitar, isso está na Bíblia também, eu tenho que respeitar o meu próximo, principalmente quando o meu próximo discorda de mim, é desagradável a mim, não concorda comigo. Esse é o próximo que eu tenho que trazer para junto de mim, que eu tenho que respeitar. Rosa Luxemburgo, outra comunista famosa, traída por Stalin entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Rosa Luxemburgo falava a única liberdade que existe, a única liberdade que importa. Atenção, ministros do STF! A única liberdade que importa é a liberdade de quem pensa diferente da gente. É a única liberdade que importa. Porque é tudo muito subjetivo, é tudo muito opinião. Hoje eu tô acreditando que o Zezinho é contrário à República porque critica o STF. Amanhã eu vou considerar o Zezinho favorável à República porque elogia o STF. Ora, comentário positivo é uma delícia. Mas nós somos homens públicos. Não existem só comentários positivos na nossa carreira. A gente tem que se virar com as críticas. A gente tem que saber absorvê-las. Muito desse problema surge desde o advento da TV Justiça, com a midiatização do Poder Judiciário e, principalmente, com os holofotes da mídia explorando incessantemente os trabalhos da mais alta Corte de Justiça do Brasil, que é o STF. Eu assisti outro dia, espantado, a TV Globo, olha só, em termos de pandemia, a TV Globo cobrindo a transferência, a cerimônia de transmissão do cargo de presidente do STF do ministro Dias Toffoli para o ministro Luiz Fux. Olha só, durante a pandemia, por videoconferência, e isso rendendo 15 minutos de notícia no jornal mais assistido do país. Isso nunca foi notícia. Magistrados viraram superstars. Isto não é conveniente. Se antes juízes se encastelavam, fugiam do povo, fugiam da imprensa, não davam satisfação sobre os seus atos, e isso era errado, é também muito errado você alcançar as luzes e os holofotes dos picadeiros, do show business. É você que julga. Você que julga. Pode parecer estranho, né? Um magistrado que é youtuber, um magistrado que escreve, que dá aula, que faz palestra, como eu faço, dizer isso. Mas toda a minha linha de atuação é abnegada, é sem intuito lucrativo e é pedagógica. Eu estou aqui dando aulas. Isso aqui é ensino à distância. O interesse aqui não é midiático. O interesse aqui não é de aparecer. Há uma coisa muito estranha em um país
em que qualquer estudante de ensino médio conhece os nomes dos 11 ministros do Supremo, mas não conhece os nomes dos 11 jogadores titulares da seleção brasileira ou do seu time do coração. Tem uma coisa muito doente nisso. Um cidadão norte-americano não conhece os nomes dos juízes da Suprema Corte americana, porque precisa pouco deles. O que nós vemos é que o STF se intromete para o bem ou para o mal, certo ou errado, né? Há momentos em que é necessária a intromissão do STF. O STF se intromete no funcionamento, para o bem ou para o mal, dos outros poderes da República e se torna estrela de um governo em que deveria dar suporte, sustentáculo, motivação como coadjuvante. Negócio de juiz, gente, é julgar processo. Não é assumir um protagonismo incômodo perante os outros poderes da República. Né? O excessivo mediatismo da nossa mais alta Corte de Justiça do Brasil nos preocupa sim. Porque acontece que o magistrado, pouco a pouco, vai começando a decidir para a galera. Decidir para inglês ver. Isso acontece em todos os níveis. Quando você é muito visto, você é muito visado, você é muito cobrado, inconscientemente você começa a se preocupar com a opinião pública. Só que a opinião pública, ela é perigosa. A opinião pública é sanguinária. A opinião pública crucificou Cristo. Eu não me esqueço aqui de uma frase do ministro Roberto Barroso. E é chegado o momento de nós, juízes, ouvirmos mais as vozes das ruas. Olha, isso todo mundo menino de grupo sabe, a nossa democracia é representativa. O que significa isso? Nós votamos nos nossos líderes, que vão nos governar durante um determinado tempo, depois haverá novas eleições e com isso se garante a alternância democrática no poder. É essa democracia representativa. Eu voto em quem vai me governar, quem vai me comandar, quem vai dirigir os rumos da nação por 4 anos. Eu pago impostos para que sejam realizados concursos públicos, para que se possam contratar policiais, delegados, promotores, juízes, para cuidarem da minha segurança e para cuidarem da justiça. Ou seja, eu voto e eu pago impostos para que pessoas governem por mim. A nossa democracia não é direta. A nossa democracia não é direta. Né? Eu sou o dono do meu nariz para aquilo que a lei autoriza ou que a lei não veda, mas para governar a mim, não para dirigir o Estado, a sociedade. No momento em que os magistrados brasileiros se deixam inflamar pela voz das ruas, nós retiramos de nós, juízes, a legitimidade para decidir e vamos decidir com o humor, com o fígado, com ímpeto, às vezes movido por desinformação ou às vezes movido por paixão de momento do povo. Se a gente entrar na pilha do povo, a gente não consegue entregar um produto que já foi pago por você, cidadão, quando pagou os impostos que arcam com os nossos salários. Nós não conseguimos entregar o produto justiça de boa qualidade quando a gente ouve a voz do povo. O judiciário tem que ser imparcial, a justiça é cega, ela não olha quem atinge. Ela deve trabalhar conforme as provas, com frieza de ânimos, com prudência e cautela. Todo exercente de poder público tem que agir com prudência e cautela. Não é prendendo, metendo tornozeleira eletrônica em blogueiro,
prendendo porque falaram mal de fulano, de ciclano, de beltrano. As coisas têm limite para um lado e para outro, né? Se é errado estourar foguete na porta do STF, se é errado ameaçar ministro, ameaçar juiz em rede social, também é muito errado suprimir direitos como se as pessoas, por se oporem a nós, fossem cidadãos de segunda classe, fossem lá, como diz o ministro Celso de Mello, não tivessem direito ao escudo protetor dos direitos e garantias fundamentais. Tem um doutrinador alemão que ele tem uma teoria muito interessante. Ele fala da existência de cidadãos que são inimigos do Estado. Esses cidadãos, porque são criminosos perigosos, porque são multireincidentes, porque colocam em risco a segurança social com as suas atividades criminosas, diz Gunther Jacobs, eles não têm direito a essas proteções, como devido processo legal, como ampla defesa, como duplo grau de jurisdição, como juiz imparcial, como a regra de aguardar processo em liberdade, dentre outros. Por serem cidadãos inimigos do Estado, esses direitos dele estão suprimidos. Esse escudo protetor deles, para voltar ao Celso de Mello, esse escudo protetor não existe para esses cidadãos inimigos do Estado, verdadeiros cidadãos de segunda classe. Essa tese é sedutora quando você fala de inimigos do Estado que sejam, por exemplo, narcotraficantes, latrocidas, homicidas reincidentes, estupradores, traficantes de escravos, exploradores de trabalho escravo. Aí há uma certa sedução nisso, né? Porque são marginais que todos entendem como perigosos e que por isso não mereceriam, em tese, a proteção estatal. É sedutor o argumento de Gunther Jacobs para isso. Mas, quando a gente está tratando de jornalista, de blogueiro, de críticos, de cientistas políticos, né? É muito perigoso você retirar proteção estatal de um cara que a arma dele é essa aqui, ó. Como é que você sustenta isso? Sobretudo, como é que você sustenta isso em uma Constituição Federal em que a tese de Gunther Jacobs da necessidade de se retirar proteções constitucionais dos inimigos do Estado não foi albergada. A nossa Constituição Federal não convive, como eu já disse, com essa tese da existência de cidadãos de segundo grau. Ou seja, não é possível admitir isso num Estado democrático de direito. Muito menos para processar cientistas, políticos, formadores de opinião, para processar jornalistas independentes. Jornalistas independentes cujo único defeito é não rezarem a cartilha da esquerda, da hegemonia cultural. E a esquerda, eu já falei aqui, não é errado ser de esquerda ou de direita. Só seja consciente. Tem uma esquerda que está batendo palma para isso porque é contra Jair Bolsonaro. Ela está se esquecendo que esse processo hegemônico já vitimou lá atrás Dilma Rousseff. Na época, aqui nesse programa, eu vi e reportei a gambiarra jurídica que se estava fazendo para apear Dilma Rousseff do poder. Mas, aí vem o meia-culpa. Eu pensei e disse, ela está sendo um veneno para a nossa economia. Então, viva a gambiarra jurídica. Só que quando se rasga a Constituição para a esquerda, depois se rasga a Constituição para a direita, depois se rasga a Constituição para o centro e não tem mais Constituição. Virou colcha de retalho. Então aquele efeito Orloff. Eu sou você amanhã. A esquerda, a OAB, a classe jurídica, quietinhas para essa supressão de garantias. Porque é com Jair Bolsonaro. Mas eles se esquecem que amanhã poderá ser com eles, como já foi anteriormente. Tem
um texto muito bonito atribuído ao Mayakovsky. Eu digo atribuído ao Mayakovsky porque ele rodou tanto e ele foi tão deturpado quanto a sua origem, que não se tem certeza hoje se ele é do Mayakovsky. Mas acho que é assim. Diz o seguinte o texto. Mayakovsky, um poeta russo, um dramaturgo, escritor russo, que teve que fugir da Rússia comunista. Né? Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Como não dissemos nada até aqui, já não podemos dizer mais nada. É isso que está acontecendo. Nós não podemos permitir que se leia a Constituição Federal aos sabores do fígado, dos amores e dos humores da opinião pública deformada. Opinião pública no Brasil não é a opinião do povo. Presta atenção. A opinião pública no Brasil é a opinião dos formadores de opinião, muitos deles deformadores, né? Que foram contrapostos pelas poderosas mídias sociais, que se tornaram um veículo independente de informação, um veículo independente de divulgação. Não somos contra rédeas nesse direito de livre informar das redes sociais. Mas isso tem que ser igual para todos. Igual para todos. Quando eu tiro, tá? Quando eu tiro o Twitter de Luciano Hang, Alan dos Santos, Saro Inter, Oswaldo Eustáquio e por aí vai, e deixo o senhor Ciro Gomes de Twitter aberto, boca aberta, mandando chamar Bolsonaro de assassino, e tá tudo bem? Quando eu permito que próceres da esquerda intelectual, da esquerda culta brasileira, né, defendam uma socialização do Estado brasileiro, eu estou agindo com 2 pesos e 2 medidas. Lá eu não posso elogiar o presidente. Lá eu não posso manifestar minha opinião política conservadora. Aqui eu posso. Aqui eu posso. Publicar charge, comparando Bolsonaro. Já falamos sobre isso aqui. Comparando Bolsonaro a Hitler. Pode. Charge, brincando com o japonês, com o chinês. Não pode. É racismo. 2 pesos e 2 medidas. Estão governando pelo presidente da República. Governando pelo presidente da República. Ele é o único presidente do mundo que sofre ditadura no poder. Ele sofre ditadura no poder, que é a ditadura da hegemonia cultural. Pesquisem isso na internet. Vem lá de Antônio Gramsci. E todo homem público, todo político, todo pensador politicamente incorreto, ou seja, que não adota a nova língua, que não adota os jargões da moda imposta pelos deformadores de opinião, é vítima dessa hegemonia cultural. É isso que está acontecendo. Mas não adianta. Não adianta. Vão ter que arrumar novos escândalos para Jair Bolsonaro, porque recente pesquisa coloca ele reeleito no primeiro turno contra qualquer adversário, reeleito no segundo turno contra qualquer adversário. Pelo simples motivo que eu já cansei de falar aqui. Aliás, antes de mim, muito antes de mim, o professor Olavo de Carvalho, em 2003, uma crônica dele de 2003, o primeiro candidato que aparecer e que falar que é de direita, Papa, o primeiro candidato conservador que surgiu no Brasil, declaradamente conservador que surgiu no Brasil, se torna o líder político mais forte do momento. Por quê? Porque o povo brasileiro, atenção, o povo brasileiro é conservador.
O povo não adianta. O intelectual é de esquerda. O povão que enfrenta a fila, que pega ônibus lotado, que tem 2 empregos, que precisa de Bolsa Família, que precisa de auxílio emergencial, é conservador, é de direita. E o primeiro político que soubesse explorar isso, explorar no bom sentido, ia se tornar um líder de relevo para o país. Como aconteceu. E como vai continuar acontecendo. O brasileiro de classe C e D só é de esquerda quando ganha casa popular. Fora isso, ele é um conservador. Pautas como o casamento homoafetivo, pautas como a ausência de religiosidade em determinados setores do governo, pautas como cotas raciais, são muito mal digeridas por esse povão brasileiro e são muito queridas à esquerda. A esquerda, quando larga o chão da fábrica e vai... Eu não estou falando mal dessas bandeiras, eu estou dizendo que essas bandeiras não são absorvidas pelo povo brasileiro, pelo povo humilde, pela classe C, D e E brasileira. Não é absorvido, tá? E não vai ser absorvido tão cedo. A esquerda brasileira, quando abandona o chão da fábrica e vai abraçar MST, e vai abraçar movimento LGBT, quando vai abraçar movimentos de minorias raciais, ele, de certa forma, vira as costas para o proletariado que criou a esquerda. Proletariado que criou a esquerda desde a Revolução Francesa, desde os jacobinos da Revolução Francesa, lá em 1789. Isso tem que acabar. A esquerda tem que voltar para o seu berço. Senão vai continuar tomando pancada em eleição, né? E o Brasil precisa, o país democrático precisa de esquerda e de direita. Um país é doente se não tiver esquerda e direita, né? Elas têm que se respeitar, elas têm que discutir no mais alto nível. É o nível que você tem aqui no Entretanto, né? É um nível imparcial, um nível sem farpas, né? É um nível de troca de ideias elegantes entre pessoas que pensam diferentes, mas que, sobretudo, eu tenho certeza, amam muito o Brasil, como eu amo, tá bom, gente? Dê um clique, inscrevam no canal e nos acompanhem, nós precisamos de vocês. Até a próxima.